problema é que a gente está falando, a gente está nadando contra a correnteza, isso que estamos andando para trás também, porque não era para a gente precisar aqui ficar falando sobre uma vacina, porque a gente nunca fez isso. Nunca a gente precisou chegar e ficar falando sobre a vacina, se a vacina é boa ou ruim, ou segura ou não. Dou ou não dou? Dou ou não dou, exatamente. Nunca, nunca, né? Então, a primeira vez que a gente precisa aqui chegar para dar mais segurança aí para os pais, porque há muita dúvida ainda em relação a isso. As pessoas, a gente teve um grande desserviço no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né, Ivani? Acho que a gente comprou do mundo. Mas eu acho que o Brasil foi campeão, né? Foi campeão porque a gente teve influência negativa. Sim. E é duro, Carol. Governo e médicos, porque nós somos da classe médica. Eu me sinto bem à vontade de dizer que muito médico trabalhou contra. E o que a gente tem até hoje, ainda tem, né? A gente não sabe por quanto tempo, é uma sala de vacina do SUS muito eficiente. Tanto que muitas campanhas, pensando em oncologia, por exemplo, se você quiser abordar diagnóstico precoce, um bom lugar para você fazer campanha é na sala de vacina, do posto de saúde. Porque a gente sabe que a população no Brasil habitualmente se vacina. A gente tem um movimento anti-vax. Ou se vacinava, Carol. Isso nós já não estamos com cobertura igual. Mas é isso igual. que eu estou te dizendo. Não sei, assim, a gente ainda não tem estatística recente, mas sempre foi o nosso ponto de apoio. A gente sempre foi forte, defendeu o nosso SUS, nossa sala de vacina excelente. Agora vem esse movimento anti-vax, todo mundo se sente capaz e hábil de discutir vacinação. É isso, né? Essa é aqui todo a questão. Mundo. Você senta para tomar... Aqui, isso melhorou. Mas logo que abriu, né, o isolamento, você sentava para tomar uma cerveja, as pessoas começavam a discutir com você de igual para igual sobre vacinação. Carolina, melhorou né? não melhorou. Sommelier de seringa. Não, melhorou a discussão. Muito, falando, não, porque discute, a pessoa né? senta na minha frente no consultório e diz, não, mas eu andei lendo. Andei lendo aonde, gente? Andei lendo o quê? O problema, Ivani, não é que andei lendo, né? A gente sempre fala, existe essa informação, mas enfim, muitos médicos que, teoricamente, têm um nome reconhecido, né? Eu não falo nem na classe médica, eu falo na mídia, porque hoje em dia baseia-se muito em mídia para você escolher o médico. Essas pessoas defendem a não vacinação. Então é difícil para o paciente. Eu nem julgo o paciente aqui. Eu digo, quando os pais me perguntam de uma maneira, de fato, uma solicitação de uma resposta, né, com embasamento científico, eu percebo que existe uma dúvida real, Ivani, porque é isso, em quem eu confio, não, em quem eu acredito. Eu sei disso, né? mas, Carol, os que chegam com dúvida, tudo bem. Isso. Estão ouvindo a sua opinião. Sim. Mas muitos já chegam com opinião formada. Sim, para te ensinar. Não interessa a sua opinião. Uhum. Entendeu? Uhum. Independe do que você disser, eles vão continuar, porque eles leram não sei aonde. Exatamente. É sempre assim. Eu li, não li aonde? Quando não compartilham. Quando não compartilham os artigos mais absurdos, não né? É só, olha, o Gustavo, antivacina. nem sempre o Dr. Google, é o Dr. Instagram. Pior ainda. Que é um corte de 30 segundos de um fake contexto... Fake news de monte, Gustavo. A pessoa não sabe nem de onde vem aquela informação. Porque o Google, Gustavo, se você é médico e faz uma boa triagem, muita informação importante vem do Google. Muita informação. Artigos médicos mesmo. Está buscando um protocolo de tratamento. O Google tem parceria com alguns... Exato. O problema é você ter o filtro do que é certo e do que é errado. Saber então, de onde você não tem conhecimento técnico para isso. E é por isso que a gente fez esse podcast hoje. Porque eu acho que a faixa etária que tem trazido mais dúvida com relação à vacinação é essa faixa etária que a Ivani comentou, que a gente vai falar sobre a vacinação. Porque uma das coisas que, aliás, eu vou até perguntar para você, Carol, que é uma das ideias que as pessoas têm é de que, assim, a Covid-19 em criança é tranquila, é sossegada, é leve. Então, qual que é a importância, então, de você vacinar a criança pequena, já que a Covid-19 costuma ser uma doença leve nessa idade? Isso é fato, Ivani. A gente sabe que na faixa etária pediátrica como um todo, a Covid-19 causou menos problema do que outras faixas etárias. Isso é um fato. Porém, isso não tira o risco da ocorrência de uma doença grave. Existe sim. Existe, inclusive, descrição de taxa de hospitalização, daquela famosa doença inflamatória multissistêmica, que leva a quadros cardíacos graves, falência de múltiplos órgãos, enfim, até mortalidade. 10% de mortalidade, tá? Exatamente. Não é pouco, não. Não é um valor baixo. Então, quando você pega, muitos pais me perguntam isso, qual é o risco da vacina? Eu falo, eu só posso justificar para você o risco da vacina te descrevendo o risco da doença. É lógico. Não é? Porque a vacina em si, Gustavo, você pode falar assim, mas sempre que você lê bula de remédio, vamos usar aqui como exemplo, quem que está nos ouvindo que nunca usou Novalgina? Quem que está nos ouvindo que nunca usou Alivium? Ou que nunca usou um Tilenol?
tá? Me sinto à vontade de falar o nome dos remédios porque a gente usa corriqueiramente. Sim. Todos eles, se você ler a bula, você não dá pro seu filho. Não, inclusive, Todos. se você for assim, vamos seguir isso então. Nos Estados Unidos não se usa Novalgina. Exatamente. Nem no Canadá. Exatamente. Não se vende lá. E como é que a gente toma aqui? E lá não. Em contrapartida, nos países europeus, eles defendem muito mais o uso da Novalgina do que do Tilenol. Por quê? Exatamente. Porque a Novalgina, Gu, se associa muito a doenças de aplasia de medula. Ou seja, você entra numa falência da produção das células do sangue por uso de Novalgina. Algumas crianças são suscetíveis a isso. Mas você não sabe quem é que suscetível. Tá. Mas quantas? Exatamente, mas é uma porcentagem Um percentual pequena. X. E você precisa da Novalgina para baixar a febre, para tirar a dor. Então é isso, é a necessidade do uso com um risco pequeno. Então, primeiro, não existe estatística de complicação grave com vacinação da Pfizer Baby. Isso, nós vamos chegar lá. O Exato. que a gente está dizendo agora... aqui é por que é importante, apesar de ser uma doença leve, a gente tem caso grave, tem hospitalização e tem morte também.